Robert De Niro não teve medo de falar o que milhões pensam. Ele chamou Donald Trump de criminoso, valentão e uma ameaça para a democracia. No meio de sua fúria, uma verdade gritante surgiu. Trump quer deportar milhares de imigrantes, mas sua própria esposa, Melania, poderia ser expulsa se a lei fosse aplicada igualmente. Como alguém que construiu o poder atacando estrangeiros pode proteger quem está ao seu lado? A hipocrisia chegou ao limite e De Niro expôs tudo diante do mundo. E você? Acha que Melania Trump deve ser tratada como qualquer outro imigrante e enfrentar a deportação se for comprovada fraude? Ou acredita que ela deve ser protegida só por ser esposa de Trump? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois sua opinião é muito importante para mim. Ele é conhecido por ser tolo, um arrogante, um cão, um porco, um trapaceiro, um artista da enganação, um vira-lata sem noção do que fala. Não demonstra esforço, não demonstra cuidado. Acredita que engana a sociedade. Não paga impostos. É um idiota completo. Colin Powell resumiu de forma direta. É um desastre nacional, uma vergonha para o país. Isso gerou fúria. Robert De Niro, vencedor de 2 Oscars e lenda do cinema, apareceu no palco, olhou para a câmera e fez uma das críticas mais duras já vistas na televisão com alcance nacional. Poucas horas depois, Donald Trump reagiu com fúria. O que se seguiu foi um choque cultural, uma guerra de palavras, um confronto que parecia mais um tribunal do que um evento de premiação. As próximas palavras de De Niro acenderam um incêndio que continua até hoje. Tudo começou ali. De Niro soltou: "Que se dane, Trump. Não é mais fora Trump. É que se dane Trump." Na televisão, a crítica veio com ódio. Trump foi chamado de palhaço, fraude, vergonha nacional. Os insultos não foram apenas palavras vazias. Representaram o medo de milhões de pessoas de que a democracia havia sido tomada por alguém incapaz. O palavrão usado por De Niro não foi para chocar, mas o resultado de anos de frustração ao ver as regras sendo destruídas. A plateia aplaudiu porque aquilo era esperado há muito tempo. Para muitos, De Niro falou o que muitos pensam, mas não tem coragem de dizer. Ele afirmou que sentia vontade de socar Trump. Em resposta, Trump disse que também queria socar De Niro. Uma discussão pública surgiu. A pergunta ficou no ar: uma pessoa assim merece ocupar o cargo mais importante do país? A preocupação sobre a direção que os Estados Unidos estavam tomando cresceu. De Niro não estava atuando. O alerta era real. O medo era real. Trump foi descrito como um valentão de escola, cercado de amigos igualmente violentos, que dominam o espaço com intimidação. Só que desta vez, alguém o enfrentou. O público aplaudiu com alívio. De Niro chamou Trump de criminoso. Não apenas no sentido legal, mas como símbolo de um sistema corrompido. A mensagem foi clara. Trump não pertence à Casa Branca, mas a um tribunal. Trump foi retratado como alguém que não tem inteligência nem para falar algo coerente. Mesmo assim, ele continua perigoso. Pessoas foram lembradas da importância de votar como se a democracia dependesse disso, porque talvez dependa. A reação de Trump não foi de força, mas de fragilidade e descontrole. Isso piorou a situação. O discurso continuou com De Niro descrevendo Trump como falso. Ele projetava nos outros as falhas que eram dele. O comportamento era sempre o mesmo: atacar, dividir, intimidar. Os números mostravam que 83% acreditavam que Trump era culpado e 60% achavam que ele era inadequado para o cargo. A pergunta que surgia era quanto tempo mais os Estados Unidos tolerariam esse caos. De Niro expôs Trump como um gangster, mas disse que até os gangsters de verdade têm códigos de honra. Trump, nem isso. Falou sobre deportação, ataques aos direitos das pessoas, uso dos militares para intimidar cidadãos. Criticou os políticos do movimento MAGA por se curvarem a Trump com medo de perder poder.
O público foi incentivado a não permitir mais isso. A comparação com líderes autoritários da história veio com força. Hitler e Mussolini também pareciam palhaços até conquistarem o poder. Trump, para De Niro, era mais um exemplo de como a sociedade pode ser enganada por figuras que usam medo e desinformação para dominar. Robert De Niro deixou claro que o problema não é apenas Trump. É o sistema que o permitiu chegar onde está. Um sistema que ainda o protege. A crítica não foi só política, foi cultural e global. Trump cortou fundos para as artes, impôs tarifas a produtos estrangeiros e atacou valores democráticos. De Niro lembrou que as artes são uma ameaça para autocratas, porque unem pessoas e buscam a verdade. O discurso terminou com um apelo para que todos se organizassem, protestassem e votassem. O futuro depende de ações concretas. Silêncio não é mais uma opção. A luta não é apenas sobre partidos. É sobre o tipo de liderança que o mundo aceita e o futuro que deseja construir. A situação de Melania Trump expõe uma enorme contradição. Donald Trump sempre defendeu políticas rígidas de imigração, promovendo deportações em massa e tratando estrangeiros como se fossem ameaças ao país. Imigrantes foram separados de suas famílias. Crianças ficaram detidas em jaulas e muitos perderam o direito de buscar uma vida melhor. Então, por que a esposa dele deveria ser tratada de maneira diferente? A lei nos Estados Unidos deve ser aplicada de forma igual para todos, sem exceção, independentemente de status social ou influência política. Melania chegou ao país como imigrante e, segundo investigações anteriores, existem suspeitas sobre irregularidades no processo de visto que ela utilizou. Durante anos, Trump e seus aliados usaram o argumento de que nenhum imigrante ilegal merece estar aqui, mas ignoraram completamente que essas acusações poderiam se aplicar diretamente à primeira-dama. É preciso lembrar, se Trump fosse fiel às próprias regras, Melania já estaria sendo processada e deportada. As políticas implacáveis de Trump criaram pânico em comunidades de imigrantes. Pessoas que contribuíam com trabalho duro e impostos foram arrancadas de suas casas e enviadas para países onde já não tinham mais raízes. Essa postura cruel reforça a necessidade de questionar: por que Melania deve ter um tratamento especial? Se a administração Trump acredita tanto no cumprimento rigoroso das leis, deveria começar aplicando isso dentro da própria família. Há um elemento de hipocrisia que não pode ser ignorado. Milhares de mulheres imigrantes foram deportadas sem sequer terem a chance de se defender, enquanto Melania, por ser esposa de um homem poderoso, é protegida. Esse duplo padrão mancha ainda mais a imagem dos Estados Unidos como uma nação justa. Justiça seletiva não é justiça. Se a sociedade americana permitir que Melania seja poupada das consequências, isso enviará uma mensagem perigosa. Existem duas Américas, uma para os ricos e poderosos e outra para o povo comum. Essa lógica mina totalmente os princípios da democracia e do Estado de Direito. Não se pode lutar contra a imigração ilegal e, ao mesmo tempo, proteger membros da própria família envolvidos em suspeitas de irregularidades. As próprias palavras de Trump devem ser usadas contra ele. Durante discursos inflamados, ele dizia que imigrantes roubam empregos e ameaçam a segurança. Então, a pergunta é clara: Melania também representa isso? Ou ela será defendida apenas por ser casada com o homem que assinou ordens para deportar outros? A justiça precisa provar que não está à venda. Se a administração americana quer manter alguma credibilidade, precisa agir com imparcialidade. Nenhuma investigação pode ser interrompida por causa do sobrenome Trump. Se houver indícios de fraudes no visto, Melania deve ser investigada e julgada como qualquer outra pessoa. Nenhum indivíduo está acima da lei, nem mesmo quem vive na Casa Branca. A sociedade deve refletir sobre o que está acontecendo. Até quando líderes políticos serão tratados como intocáveis?
O destino de Melania será uma prova decisiva para mostrar se as leis de imigração são aplicadas com justiça ou se não passam de instrumentos para punir os mais pobres. A democracia não pode sobreviver com privilégios para poucos e rigidez para muitos. Esse caso deixa claro que Donald Trump sempre usou as leis de imigração como uma arma contra os mais vulneráveis, enquanto protegia aqueles que lhe eram convenientes. Melania é a prova viva da hipocrisia. Se fosse qualquer outra mulher, com as mesmas acusações sobre irregularidades no visto, já teria sido deportada há muito tempo. O sistema não pode ser cúmplice desse privilégio nojento, pois justiça seletiva é o primeiro passo para o colapso de uma nação. A postura de Trump, ao ignorar as suspeitas contra sua própria esposa, revela o jogo sujo por trás de seu discurso. Ele promove ódio contra imigrantes pobres, mas fecha os olhos para quem está ao seu lado. Até quando os Estados Unidos vão fingir que as leis servem apenas para alguns? Ou a justiça é aplicada para todos, ou ela não vale nada. Chegou a hora de enfrentar a verdade, mesmo que doa. Robert De Niro fez o que poucos têm coragem de fazer. Ele não apenas criticou Trump, ele rasgou o véu de mentira que protege essa família. Ao falar com tanta clareza e indignação, De Niro mostrou que ainda existem vozes dispostas a lutar pela democracia e pela igualdade. Precisamos de mais pessoas como ele para expor os poderosos e cobrar justiça de verdade. Se Trump diz que a lei é para todos, por que sua esposa seria diferente? Será que os Estados Unidos vão continuar protegendo quem tem dinheiro e influência, enquanto destroem vidas de famílias comuns? E você, acha que Melania Trump deve ser tratada como qualquer outro imigrante e ser deportada se for comprovada a fraude? Ou acredita que ela deve ser protegida apenas por ser esposa de Trump? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e até a próxima!